Minha vida corre perigo. A troca de e-mails que desencadeou os Panama Papers. Panama Papers é o escândalo de corrupção que está abalando todo o mundo moderno, que surgiu aí, né, agora em abril de 2016, mas que já vem sendo investigado e sendo coletado dados há cerca de um ano. Como sempre, vamos primeiro ler as notícias principais envolvendo o tema, mas aqui também nesse vídeo nós vamos falar sobre como isso surgiu, como começou a história do Panama Papers. Então esse vídeo é também uma espécie de documentário. Você pode ficar à vontade para fazer seus comentários aí abaixo do vídeo, lembrando que no canal Notícias Comentadas não há censura. Você pode comentar o que você quiser e quase tudo vai ser aprovado. Claro que spam a gente não vai passar para frente, mas do resto a gente vai aprovar todos os comentários. Então, vamos entender isso. A primeira mensagem chegou por e-mail de forma anônima há mais de um ano. Olá, aqui é fulano. Interessam alguns dados? Estamos muito interessados, respondeu Bastian Obermeier, repórter do jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Há algumas pré-condições. Minha vida corre perigo, alertou a fonte, segundo confirmou a BBC Frederick Obermeier, outro repórter do jornal alemão. A única coisa que não podemos revelar é o idioma em que se deu o diálogo original, desculpou-se Obermeier, que é o jornalista, um dos integrantes da equipe de investigação que recebeu os chamados Panama Papers, o maior vazamento de documentos confidenciais da história da humanidade. De fato, o jornal recebeu ao longo de vários meses mais de 11 milhões de documentos de uma das empresas mais fechadas do mundo, o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca. Os documentos que envolvem 12 chefes de Estado, isso até agora, tá? Atuais e passados, e mais de 60 de seus parentes, além de personalidades políticas e esportivas, mostram como ricos e poderosos usam paraísos fiscais para ocultar patrimônio. É importante lembrar que contas offshore não são por si só ilegais, desde que devidamente declaradas ao fisco. Podem ser uma forma de investir-se em bens e ativos no exterior. Muitas vezes, porém, contas em paraísos fiscais são usadas para evadir impostos, lavar dinheiro ou ocultar o real dono da fortuna depositada. A Mossack Fonseca nega que tenha cometido crimes, qualquer irregularidade em seus 40 anos de atuação. A identidade da fonte que divulgou os documentos é desconhecida e o que se sabe é que o vazamento ocorreu. A fonte anônima impôs condições claras. Em primeiro lugar, encontros ao vivo estavam descartados. A comunicação será apenas por arquivos criptografados. Nunca nos reuniremos. A decisão sobre o que será publicado é, obviamente, de vocês, disse a fonte ao jornal. Mas qual era a motivação para fazer algo assim? Quero tornar esses crimes públicos, disse ao ser questionado a respeito. De quantos documentos estamos falando? Foi a seguinte pergunta. Mais do que vocês jamais viram antes. Efetivamente, nos meses seguintes, os documentos vazados cresceram até superar 2,6 terabytes de dados em 11,5 milhões de documentos da Mossack Fonseca. Os dados abrangem um período que vai da década de 70 até 2016 e envolvem 214 mil entidades. Ramon Fonseca, um dos fundadores da Mossack Fonseca, negou que o vazamento tenha partido da empresa e denunciou a ação de hackers. Fonseca disse à agência Reuters que um furto de documentos feito por hackers externos e não um vazamento por empregados. Disse ainda que a empresa já apresentou denúncia ao Ministério Público local. Para se ter uma ideia da dimensão do vazamento, se os documentos divulgados pelo Wikileaks fossem a população da cidade americana de São Francisco, 837 mil pessoas, os Panama Papers equivaleriam à população da Índia, 1,2 bilhão de pessoas. A fonte não queria compensação econômica nem nada em troca, apenas algumas medidas de segurança, afirmam Obermeier e colegas em artigo no Süddeutsche Zeitung. Para processar a quantidade enorme de informações, o jornal alemão compartilhou os documentos com um consórcio internacional de jornalistas investigativos. Isso permitiu a análise dos arquivos por uma equipe de cerca de 400 jornalistas e 107 meios de comunicação de 76 países, entre eles a BBC.
Milhões de e-mails, contratos, transcrições e documentos escaneados compõem a maior parte da informação divulgada. Jornalistas e a fonte compartilharam arquivos por meio de um programa de cibersegurança chamado Nuix. Para isso, empregaram o processo tecnológico conhecido como reconhecimento óptico de caracteres, que permitiu organizar os arquivos criptografados e converter imagens em textos digitais. Com isso, o processo ganhou rapidez. Especialistas do ICIJ criaram um mecanismo de busca com 2 fatores de autenticação e compartilharam o endereço eletrônico com dezenas de órgãos de imprensa por meio de e-mails criptografados. A tecnologia também permitia manter conversas em tempo real e os jornalistas puderam trocar conselhos e informações em diferentes idiomas. Depois de mais de 1 ano de trabalho, as primeiras reportagens começaram a ser publicadas no domingo passado, e o resto já é e está sendo história. Aí você vê aqui a figura do primeiro-ministro inglês. Ricos e poderosos teriam ocultado fortunas. Ian Cameron, o pai do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, que é esse aqui da foto, é uma das personalidades citadas no Panama Papers. Segundo a BBC e The Guardian, Ian, que morreu em 2010, usou os serviços de uma offshore para blindar sua empresa Blaymore Holdings Inc. da Receita Federal Britânica. Então, esse aqui é um resumo, claro que o link vai ficar aí para que você possa ler a matéria novamente. Ele é um resumo muito bem dado, publicado aqui pelo Terra, tá? No dia 6 de abril, portanto hoje, 6 de abril de 2016. A gente vai ler um outro aqui. Panama Papers, Mossack Fonseca se diz vítima de hackers. Aqui ele está dizendo basicamente o seguinte, que o vazamento dessas informações não foi feito através de funcionários da empresa. Ele afirma com certeza que isso foi feito por hacker. Aí ele diz aqui, ninguém gosta de ser roubado, né? Afirmou um porta-voz da firma. Faremos tudo que for possível para podermos punir os culpados. O jornal Süddeutsche Zeitung, um dos responsáveis pela divulgação da chamada Panama Papers, afirmou que os 2,6 terabytes de material vieram de uma fonte anônima. Jamais vi a fonte. Temos um chat encriptado, pelo qual trocamos informações, disse o repórter Bastian Obermeier. Ele diz ter perguntado diretamente ao seu informante sobre a razão pelo qual ele teria vazado os documentos. A resposta, segundo o jornalista, porque ele entende que é necessário parar com o que estão fazendo. Tá? O dono da empresa falou também que já contactou. Aqui, ó, a firma panamenha diz ter indicações sobre quem estaria por trás do vazamento. Temos nossas suspeitas, mas não posso dizer mais, porque não temos provas. É interessante essa afirmação dele, porque ele diz assim, temos suspeitas, mas não temos provas. Então há um indicativo de que, de fato, pode ser que não seja hackers. Porque se é hackers, ele não vai ter suspeita de quem? Só teria que ter suspeita com prova se fosse alguém lá de dentro. Então, meio que comprova essa afirmação dele de que realmente pode ser uma pessoa lá de dentro da empresa. Além do mais, assim, a quantidade de 2,6 terabytes, isso é muita coisa. Para você ter ideia, os computadores atuais, né, eles saem aí hoje com 500 gigas, né, de espaço, um computador normal, né, 500 gigas, 1 terabyte, e aqui nós estamos falando só de documentos. Então você percebe que documentos em texto, eles são bem menores em tamanho do que, por exemplo, uma música, né, ou um filme, né, um vídeo. E aqui somente de documentos em texto você tem 2,6 terabytes. Isso é dado, isso é muito dado. Então o jornal alemão recebeu isso aqui, vamos traduzir isso aqui novamente. O jornal alemão recebeu isso aqui, o Süddeutsche Zeitung, e daí ele contactou essa agência aí de jornalistas do mundo todo para que isso fosse divulgado. Até porque eles mesmos não teriam condições de processar todos esses dados. Então eles precisariam de ajuda. E para que a operação não corresse risco, então eles divulgaram isso de uma forma, né, a maneira de divulgação é secreta, mas eles compartilham esse conhecimento dessas informações com jornalistas de todo o mundo. Então, existe essa grande quantidade de jornalistas que está trabalhando em cima, então, que espera a gente nos próximos dias, semanas, meses, é que uma série de personalidades aí do mundo
atual, né, dos grandes artistas, de criminosos, porque também tem lavagem de dinheiro de criminoso, gente que faz contrabando de mercadorias, que vende drogas, assassinos, e todo esse pessoal, dinheiro sujo, como é que foi lavado isso através dessa empresa Mossack Fonseca. É interessante entender também o seguinte, que a Mossack Fonseca, ele afirma que não fez nada ilegal. O que ele fazia? Ele criava empresas em paraísos fiscais. Já colocava o nome, criava o site, dizia um escritório e tal lá. E depois ele vendia essas empresas para quem tivesse interessado, né? Então tinha conta no banco e tinha todo esse processo para poder movimentar dinheiro. A Mossack Fonseca basicamente se colocava aí à disposição para fazer isso. Só que nos informativos aí da Alemanha, eu vi algumas coisas também em inglês, de que de fato eles também ajudavam na operação das coisas, auxiliavam as empresas que compravam coisas na operação de tudo. Nas operações bancárias, eles explicavam como isso poderia funcionar. Então eles prestavam também uma assessoria. Essa assessoria poderia ser então uma espécie de assessoria ao crime, já que, apesar disso não ser proibido, mas isso muitas vezes pela facilidade, né, quem estava fazendo alguma coisa errada, ele tinha uma facilidade muito grande de ocultar aí seu patrimônio ganho de maneiras obscuras ou até criminosas. Então a Mossack auxiliava nesse processo, ela assessorava essas empresas, essas pessoas, para que elas ou economizassem imposto ou mesmo ocultassem aí o patrimônio de dinheiro sujo. Tá? Então essa é a afirmação que ele faz, que ele é inocente, mas investigações mostram que não. Fato é que, por exemplo, o filho do ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o Pedro, se não me engano, Pedro Henrique Cardoso, também tem uma empresa criada aí pela Mossack Fonseca e várias outras personalidades aí do Brasil também. Alguns primeiros ministros aí, no caso, o primeiro-ministro da Islândia já caiu, já pediu renúncia por causa disso. Né, temos jogadores de futebol aí também envolvidos, como Lionel Messi e uma série de outros atletas aí e várias pessoas de todo o mundo. Essa Mossack Fonseca, esse Panama Papers, com certeza é assunto para os próximos meses, quando a gente vai acompanhar aí diversas personalidades que terão problemas para explicar como se envolveram com a Mossack Fonseca. Fique de olho na próxima notícia.